O médico Davi Wipp está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesse sábado para falar sobre a vacinação de crianças e sobre o momento da pandemia no país. Ele que é um dos maiores infectologistas do Brasil. Doutor Davi Wipp, obrigado por nos atender aí nesse sábado. Qual que é a expectativa do senhor aí para essa vacinação de crianças, né, que hoje deslancha com a aprovação da Coronavac nesta semana pela Anvisa aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia a todos que nos veem e ouvem. A minha expectativa agora de avô é enorme. Eu acabo de receber o telefonema de uma das minhas filhas, que está indo com as suas filhas, minhas netas, para serem vacinadas. Então, eu estou inclusive emocionado. Eu já tenho um neto vacinado com 2 doses da Pfizer. Isto gera uma tranquilidade de um infectologista de longa jornada, agora cuidando dos seus netos. Doutor Davi, bom dia, prazer falar com o senhor novamente. O infectologista tem conhecimento, sabe dos riscos ou dos não riscos que essa vacina impõe. E nesse caso, não existe risco mesmo, né? Custo-benefício, o senhor sabe melhor que ninguém, é disparado a favor da vacina, só que existem autoridades importantes no país que continuam discutindo isso e que tornam a decisão dos pais leigos uma decisão difícil, cria um fantasma na cabeça das pessoas que têm que levar o neto, o filho, o sobrinho. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a segurança que é tomar tanto a Pfizer quanto a Coronavac, que agora também pode ser aplicada em crianças. Doutor Davi? É uma coisa muito curiosa, né? Os pais devem saber que eles aplicam 19 vacinas nos seus filhos durante esta vida de criança e adolescente. Nunca ninguém perguntou a formulação da vacina, as doses. Sempre houve um sistema de confiança na ciência. E o Brasil tem uma longa tradição de competência, tanto na formulação de vacinas, quanto na aplicação e na logística. Então, veja bem, qualquer medicamento, você tem efeito adverso e tem vantagens. Quando você decide por ele, no caso, pelas vacinas, é porque, cientificamente, você pesou de uma forma consistente as inúmeras vantagens, que é o caso das vacinas contra o coronavírus. Tem riscos inerentes a qualquer procedimento. Agora, as vantagens são inúmeras para a criança, para a sociedade e para nós terminarmos de uma vez com esse vírus que entre nós, né, já deu, já demais. Nós estamos entrando no 3º ano da pandemia. E sobre essa variante Ômicron, hein, doutor Davi Wipp? O senhor que é um estudioso aí do tema, é uma outra doença? A gente pode classificar assim para ficar mais fácil a compreensão? Claro que sem querer minimizar aqui a importância dos cuidados com máscara, distanciamento, higiene das mãos, que nós reforçamos durante a pandemia. Mas a variante Ômicron, ela é mais leve mesmo, menos agressiva ao sistema respiratório? O que o senhor tem de considerações a fazer para a população que está preocupada, né, com o avanço e a disseminação dessa variante na sociedade brasileira? Eu vou dar números que eu acho que são importantes. Antes da Ômicron, meu grupo, nós tínhamos visto 1.900 pacientes com Covid. Eu duvido que algum grupo no mundo viu tantos pacientes. Desses foram internados 857 pacientes. Isso na clínica particular. E era uma doença muito clara para nós, né? Complexa, difícil, sistêmica, e até então eu só havia tido um caso suspeito de reinfecção. Então, 1.900 pacientes, eu tinha visto um. A Ômicron é uma outra doença. Primeiro, está atingindo pessoas que já foram vacinadas, inclusive com 3 doses. Está atingindo quem teve a doença, e foi vacinado. Então, ela desrespeitou tudo que havia sido criado do ponto de vista de ou autoproteção ou proteção gerada por vacina. Então, é uma cepa extremamente infectante. Eu imagino que há um escape de vacina, quer dizer, as vacinas não deram conta do ponto de vista de infecção superior a 80%. Agora, até este momento, parece uma cepa menos agressiva, porque eu estou sendo relutante em afirmar, porque eu começo a ver um aumento do número de internações e casos graves. Te dá o número de ontem do Hospital Sírio-Libanês. Sírio-Libanês ontem tinha 92 pacientes internados com Covid, dos 92, 17 em UTI. Então, não é tão simples e não dá para ficar tão acomodado entendendo que é
uma cepa muito boazinha e que ela vai eventualmente causar uma imunidade de toda a comunidade. Doutor Davi, só para a gente encerrar, a gente precisa marcar uma nova entrevista com o senhor. Queria que o senhor falasse rapidinho, por gentileza, sobre mais essa polêmica do Ministério da Saúde, agora com a Conitec, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. O Ministério da Saúde, através de um dos assessores diretos do ministro Queiroga, contestou o relatório da Conitec, né? Grosso modo, ratificando que o kit Covid pode ser utilizado, que tem que ser garantida a autonomia dos médicos, mesmo aplicando medicamento que não tem eficácia nenhuma, muito pelo contrário. Como é que o senhor vê mais essa do Ministério, doutor Davi? Inacreditável. Sabe do que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando de Remdesivir, de Paxlovid, que são antivirais extremamente eficientes, dos novos monoclonais. A Anvisa aprovou 4 monoclonais. Um desses 2 antivirais que eu falei também está aprovado. Nós estamos falando de drogas anti-inflamatórias, anti-interleucina 6. Então, ouvir uma discussão de cloroquina, de ivermectina, é inacreditável. Para mim, é uma máquina de terror de informação. Não tem o menor sentido. Nós estamos em outro mundo, em outra fase. Nós estamos tratando as pessoas com eficiência. Rediscutir esta besteirada toda, para mim, é inacreditável. Dr. Davi Wippe, médico infectologista, conversou conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes sobre as questões ligadas à pandemia e à vacinação. Obrigado pela entrevista, sucesso para o senhor, até uma próxima. Muito prazer, até uma próxima.